Seja muito bem-vindo para o nosso encontro, para continuarmos a refletir sobre o documento de Aparecida. E nós estamos olhando o tema A Palavra de Deus na quinta conferência de Aparecida. E o nosso texto base, Testemunhos de Aparecida. Hoje olhamos mais de perto aquilo que já o texto vem anunciando, a animação bíblica da pastoral. E hoje então olhamos a animação bíblica pastoral, descrição e tarefas. Primeiramente, então, a descrição. Em nossa casa, que é a Igreja Católica, o discípulo encontra tudo aquilo que alimenta a sua vinculação íntima com Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Não podemos perder isso de vista. O primeiro que a Igreja oferece aos seus é justamente a proclamação da palavra. Tanto é que quando a Igreja, nos seus documentos, fala dos ministros ordenados, a primeira função do ministro ordenado, do diácono, do padre, do bispo, é a proclamação da palavra, a pregação da palavra de Deus. Então, o primeiro que a Igreja oferece aos seus é a proclamação da palavra e a possibilidade de encontrar Jesus nas Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura lida na Igreja no contexto da vida. Não como um livro distante, mas como uma palavra que toca a minha vida hoje, aqui e agora. A Escritura cumpre o seu papel de efetiva mediação quando se lê como palavra de Deus escrita por inspiração do Espírito Santo. A nossa fé diz isso. Que testemunha a história salvífica a qual Deus conduz a humanidade. Por isso, é indispensável, diz o documento de Aparecida no número 248, é indispensável propor aos fiéis a palavra de Deus como dom do Pai para o encontro com Jesus Cristo vivo, caminho de autêntica conversão e de renovada comunhão e solidariedade. Então é missão da Igreja propor aos fiéis a palavra de Deus como dom do Pai para o encontro com Cristo, e assim por diante. O caminho do encontro com Jesus Cristo, mediante a Escritura, exige, como ensina Bento XVI, o conhecimento profundo e vivencial da palavra de Deus. Exige o caminho, o conhecimento profundo e vivencial da palavra de Deus. Não apenas um conhecimento intelectual, é importante, mas só isso não basta. Um conhecimento profundo e vivencial, um conhecimento tornado prático no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Para mostrar as consequências do conhecimento profundo da palavra de Deus, os bispos em Aparecida, na quinta conferência, nos recordam alguns encontros com o Senhor. Por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos e a sua ânsia de vida eterna. A samaritana e o seu desejo de culto verdadeiro. O cego de nascença e seu desejo de luz interior. Zaqueu e a sua vontade de ser diferente. E assim tantos outros encontros. Encontros que transformaram a vida dessas pessoas. Transformou a vida de Nicodemos, da samaritana, do cego de nascença, de Zaqueu e de todos os que se encontraram com Jesus. Trata-se de homens e mulheres que chegaram ao encontro com Jesus com sua história íntima, desejosos de algo novo, porque descobriram que Jesus tinha algo que atendia aos seus anseios, ao seu desejo de felicidade, ao seu desejo de realização. Portanto, pessoas desejosas de algo novo e que alcançaram a luz e foram recriadas. E aí o documento de Aparecida
no número 249, vai nos dizer: se abriram à experiência da misericórdia do Pai, que se oferece por sua palavra de verdade e vida. Não abrir o coração para algo do Messias, mas abrir o coração para o próprio Messias. Deixaram-se envolver pela pessoa do Messias, pela palavra do Messias, pelos gestos do Messias. É isso que transformou a vida deles. É isso que transforma a minha vida, que transforma a sua vida. Deixar-se envolver pela pessoa, pela palavra, pelos gestos de Jesus de Nazaré, o Messias, o Salvador. Esse encontro com o Senhor é o que inicia um processo de discipulado. Veja a samaritana, por exemplo. Se encontrou com Jesus, encontrou a verdade, e imediatamente ela se tornou já missionária. Muitos da cidade da Samaria vieram ter com Jesus por causa da palavra daquela mulher. Então, o encontro com o Senhor é o que inicia um processo de discipulado, de vida em comunhão com os irmãos. Aquele que se encontrou com Jesus deseja estar em contato com outras pessoas que também encontraram Jesus. E aí vai se formando a comunidade de testemunho do reino e transformação da sociedade. Para eles, a palavra divina não se reduziu, melhor dizendo, a noções, a ideias. A palavra divina iluminou e alimentou sua vida em Cristo. Pela centralidade insubstituível do encontro com Jesus Cristo, os que participam nas pastorais, nas diversas pastorais, seja como agentes ou então destinatários das pastorais, necessitam escutar e encarnar a palavra de Deus que a Sagrada Escritura contém. Somente desta forma, não esqueça isso, somente dessa forma amadurece a experiência religiosa de cada fiel na igreja. A ação evangelizadora de uma igreja concebida à luz da eclesiologia, ou seja, da visão de igreja do Concílio Vaticano II, que faz cada vez mais orgânica sua proposta pastoral, a Bíblia é fonte de evangelização. A Bíblia, a palavra de Deus, é fonte de evangelização, enquanto mediação insubstituível do encontro com Jesus Cristo. Porque tudo depende do encontro com Jesus Cristo. E a palavra de Deus é uma mediação para encontrarmos com Jesus. Quando abrimos o Evangelho, temos a possibilidade do encontro com Jesus. A possibilidade de nos deixarmos envolver pela sua palavra, pela sua pessoa, pelos seus gestos. E é isso que nos torna melhores discípulos dele. A palavra de Deus que a Escritura oferece deve ser inspiradora de todas as fases da pastoral paroquial e diocesana. A reflexão e o discernimento, a tomada de decisões e planejamento, a execução e avaliação. Em todas essas fases da pastoral, a palavra de Deus tem que ser a grande inspiração. Dessa forma, além de ser a alma da teologia, como ensinou o Vaticano II, que a palavra de Deus tem que ser a alma da teologia, a palavra de Deus é chamada a converter-se na alma da missão evangelizadora da Igreja. E aqui a gente precisa se perguntar, nós que somos agentes de pastoral, até que ponto estamos utilizando de fato da riqueza que é a palavra de Deus?
dito com uma metáfora. A palavra de Deus não pode ser um ramo a mais do conjunto da árvore que é a igreja. Não um ramo a mais, mas a seiva que corre pelo seu tronco e nutre os ramos. Onde haja evangelização, aí deverá estar a palavra de Deus com a sua multiforme presença, iluminando e animando o anúncio do reino. Os bispos em Aparecida falam da Escritura como farol que ilumina o caminho e a atuação da única Igreja de Jesus Cristo. Segundo essa concepção de pastoral bíblica, sua finalidade é a animação bíblica da pastoral do povo de Deus. Isto é, que a palavra de Deus contida na Escritura suscite, forme e acompanhe. 3 coisas. Suscitar, formar e acompanhar. O quê? A vocação e a missão do discípulo de Jesus. E mais ainda, não só suscite, forme e acompanhe a vocação do discípulo, mas também dê conteúdo às ações organizadas pela Igreja em sua missão evangelizadora. Portanto, não se trata da Bíblia como preocupação exclusiva de alguns na Igreja, grupos ou círculos bíblicos, mas da palavra inspirada como fonte teológica e espiritual de santidade cristã e de proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo para alcançar a maturidade conforme a sua plenitude, conforme a plenitude de Cristo, como lembra São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Desse modo, estamos fundamentando nosso compromisso missionário e toda a nossa vida na rocha, na firmeza que é a palavra de Deus, lembrava Bento XVI no seu discurso inaugural na Conferência de Aparecida, no dia 13 de maio de 2007. Falamos de descrição e tarefas da animação bíblica da pastoral. Então passamos para as tarefas agora. O grande desafio da animação bíblica da pastoral é recuperar para todos os fiéis, a riqueza da Escritura como alimento imprescindível que a cabeça, o Senhor glorificado, oferece ao seu corpo, a Igreja redimida. Então, a Igreja necessita desse alimento. Eu necessito desse alimento. Você necessita desse alimento, que é a palavra de Deus. As tarefas da animação bíblica da pastoral se deduzem da natureza e função da Escritura, como mediação do encontro e comunhão com a cabeça gloriosa, da cabeça gloriosa com o corpo redimido, de Cristo com a comunidade. Os ensinamentos do Vaticano II, assumidos pelas conferências episcopais latino-americanas, descrevem a Sagrada Escritura como palavra de Deus inspirada, escrita por inspiração do Espírito Santo, confiada à Igreja para a nossa salvação, que é a descrição de palavra de Deus que nós encontramos no Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, nos números 11 e também no número 21. Dessa descrição se deduzem 3 tarefas básicas da animação bíblica da evangelização do povo de Deus. Primeiro, como a Bíblia é obra literária, se acede a ela, se achega a ela, a palavra de Deus, mediante a linguagem dos autores, que a colocaram por escrito. Para conhecer adequadamente a palavra de Deus, se requer, portanto, interpretar a mediação de comunicação, linguagens, de autores humanos, segundo os seus contextos literários, históricos e religiosos. Um primeiro trabalho da animação bíblica da pastoral é o quê? Acompanhar a compreensão dos sentidos genuínos dos textos bíblicos.
pelo que deve ser escola de interpretação ou de conhecimento da palavra de Deus. Segundo, como a Bíblia é obra literária inspirada pelo Espírito, nos dá a conhecer a verdade que Deus quis consignar, colocar por escrito nos livros para a nossa salvação. Portanto, a palavra de Deus, que a Escritura contém em linguagem humana, é viva e eficaz para os discípulos missionários, pois hoje torna presente o Senhor como Messias Salvador. Então, um segundo trabalho da animação bíblica da pastoral é ajudar e ensinar ao discípulo a atualizar a palavra de Deus mediante o diálogo permanente com Jesus Cristo, que deve ser escola de comunhão e oração, isto é, de encontro orante com o Senhor, graças aos textos bíblicos inspirados. Como a Bíblia está confiada à Igreja para que a proclame como palavra grávida de salvação, é, por um lado, lugar teológico e pastoral de discernimento, e por outro, fonte e conteúdo da evangelização. Então, um terceiro trabalho da animação bíblica da pastoral é educar os discípulos missionários para proclamar a palavra e atualizá-la, isto é, concretizá-la em motivações, afetos e condutas que respondam aos sentimentos de Jesus. Como lembra São Paulo na carta aos Filipenses, que nos convida a termos os mesmos sentimentos de Jesus. O contato com Jesus mediante a sua palavra nos revela os sentimentos de Jesus no seu modo de relacionar com o Pai e no seu modo de se relacionar com as pessoas. Pelo que deve, então, ser escola de evangelização enculturada ou de proclamação da palavra. Desse modo, a pastoral bíblica, entendida como a animação bíblica da pastoral, satisfaz a permanente necessidade dos discípulos de Jesus de nutrir-se com o pão da palavra, mediante a interpretação adequada dos textos, de seu emprego como mediação de diálogo com Jesus Cristo e como alma da própria evangelização e do anúncio de Jesus Cristo a todos, como lembra o documento de Aparecida no número 248. Uma das formas mais adequadas para nutrir-se com toda a riqueza do pão da palavra, segundo os bispos em Aparecida na Quinta Conferência, é justamente a Lectio Divina, apresentada como uma das mais importantes tarefas da animação bíblica da pastoral. Esse exercício de leitura orante da Sagrada Escritura suscita o encontro com Jesus Mestre. Suscita o conhecimento do mistério de Jesus Messias. Suscita a comunhão com Jesus, Filho de Deus, e o testemunho de Jesus, Senhor do Universo. A impressão, ao recorrer a estes 4 títulos cristológicos, Jesus Mestre, Jesus Messias, Jesus Filho de Deus, Jesus Senhor do Universo, ao recorrer a esses 4 títulos cristológicos, é que foi pensando nos 4 passos clássicos da Lectio Divina, que tornam possível o encontro com Jesus Cristo, revelado segundo a dimensão que o título indica. Os 4 passos da Lectio Divina, da leitura orante: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Então, pela leitura, se busca a compreensão genuína dos ensinamentos do único mestre de vida e verdade, que é Jesus, pois as palavras de Jesus são espírito e vida, como ele mesmo afirmou lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 63 e versículo 68. O fiel que pratica a Lectio Divina se senta aos pés do Mestre, como Maria lá em Betânia. Isto é, se faz discípulo em escuta da palavra para fazer o que ele diz.
aquele mandato de Nossa Senhora nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, é sentando-se aos pés de Jesus, escutando a sua palavra, que vamos escutar e vamos aprender a fazer o que ele nos diz no hoje da nossa vida. Pela meditação, o discípulo missionário introduz em sua história e vida a luz interpeladora de Jesus Messias e adquire sua força salvadora que o recria e permite segui-lo. Assim, reconhecendo sua debilidade, se apresenta ao Deus de salvação. Maria, a mãe de Jesus, é modelo de discípulos missionários por sua constante meditação da palavra e das ações de Jesus. Pela oração, tão própria de quem tem fome e sede de Deus, quem pratica a Alexio Divina se coloca como filho ou filha em Jesus Cristo, Filho de Deus, que o introduz em seu próprio mistério e, pelo mesmo mistério, dá a conhecer o seu Pai e a sua vontade. Quem entra em contato com Jesus pela oração na Alexio Divina, por esse mesmo mistério, Jesus o coloca em contato com o Pai e com a sua santa vontade. Desse modo, o Pai reina como Pai, pois nos faz participantes da sua vida divina, que é consolo e luz, fortaleza e sabedoria. A oração nos expõe, como ao Filho, a oferecer a vida ao Pai para a salvação de todos. Pela contemplação, o quarto passo da Alexio, pela contemplação amorosa da verdade, o discípulo missionário goza admirado do mistério do Senhor ressuscitado e, pelo mesmo, adquire uma maior luz para ver o próprio mistério e vocação. É no mistério de Cristo, Verbo encarnado, que o ser humano conhece a sua vocação, o seu mistério e a sua vocação. O contemplativo, identificado com a imagem de Jesus Cristo, novo Adão, se dispõe assim a ser testemunha do Senhor glorificado. Da contemplação do rosto do Senhor nos que sofrem, surge então a opção por eles. A contemplação sem ação transformante e sem serviço solidário é contemplação infecunda. Agora poderíamos perguntar, depois de todo esse caminho percorrido a respeito da palavra de Deus na Quinta Conferência Aparecida, quais são as projeções da Quinta Conferência a respeito da Sagrada Escritura? Qual deveria ser sua função na formação dos discípulos missionários para que os povos tenham vida? Perguntando de outra forma, o que fazer para que a palavra de Deus seja, acima de tudo, formosa e profunda proposta de boas notícias para toda pessoa e humanidade, a fim de que em Jesus Cristo tenham vida? Podemos resumir as respostas a essas perguntas em 4 projeções. Primeira, a Sagrada Escritura, fonte de autênticos encontros com Jesus Cristo vivo. Fonte. A palavra de Deus escrita deve ser gestora do encontro com Jesus ressuscitado, caminho, verdade e vida, nutrindo a amizade com o Senhor e possibilitando um autêntico discipulado missionário na igreja. Isso acontecerá se a palavra se interpreta adequadamente, abrindo ao conhecimento de Jesus enquanto único caminho para viver como filhos do Pai, se ora pessoal e comunitariamente, possibilitando um diálogo frequente e fecundo com Jesus enquanto vida nova, e se é fonte de evangelização própria e de outros, animados pela conversão pessoal e suscitando o anúncio de Jesus enquanto verdade que salva. Segundo, a Sagrada Escritura, fonte de crescimento em humanização. A Sagrada Escritura,
fonte de crescimento em humanização. O encontro verdadeiro com Jesus Cristo e com os irmãos é caminho de encontro consigo mesmo, mediante o discernimento que afronta a própria existência, intenções, motivações e ações, com o projeto do Pai, de alcançar a maturidade conforme a plenitude de Jesus de Nazaré, seu Messias e Filho. A palavra de Deus é o caminho de reconstrução de personalidades intensamente humanas e intensamente discipulares e missionárias. Terceira, Sagrada Escritura, fonte de comunhão e de comunidade. A Sagrada Escritura permite escutar e configurar-se com Jesus Cristo, de quem brota a filiação e a fraternidade. O empenho por deixar que nossas palavras e ações sejam geradas e discernidas pela palavra de Deus que a Escritura oferece, nos ajuda a viver em crescente radicalidade a vocação de família de Deus, família do Pai. Assim como as primeiras comunidades viviam e se estendiam pela proclamação e escuta da palavra, assim também hoje a palavra congrega em comunidade os discípulos missionários de Jesus Cristo. A Escritura vive na comunidade e, por sua vez, faz com que a comunidade seja povo de Deus. Povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito. Portanto, a relação entre Bíblia e Igreja é relação essencial. A Igreja proclama a palavra constrói a Igreja e na Igreja se interpreta a palavra e reza a palavra. A comunidade, inserida no mundo como sinal de comunhão, é chamada a construir uma sociedade mais equitativa e mais humana, que seja cada vez mais o reino de Deus, o sonho de Deus. Por fim, a Sagrada Escritura, fonte de compromisso pelo reino de justiça e de vida. A luz da palavra de Deus nos ajuda a refletir sobre os diversos problemas humanos, nos ajuda a amadurecer opções responsáveis inspiradas no amor universal de Cristo. Toda pastoral, se quer ser tal, deve preocupar-se por assumir a realidade, falando aqui de encarnação, e anunciar o reino de justiça e vida, aqui falamos de redenção, respondendo aos desafios que nos apresenta a sociedade, falamos aí de evangelização. Então, com maior razão, a animação bíblica da pastoral é de fundamental importância para a nossa vida e missão. O contato direto, orante e contextual com a palavra de vida que a Sagrada Escritura oferece, tem de nos levar a um compromisso sério de fraternidade e de solidariedade. Um importante desafio da animação bíblica é implementar caminhos e meios que ajudem a impulsionar e iluminar a opção preferencial pelos pobres, para que não se fique num plano teórico ou meramente emotivo, sem verdadeira incidência em nosso comportamento e em nossas decisões. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos com a temática da Palavra de Deus, na quinta conferência, olhando mais de perto a animação bíblica da pastoral. Até lá, conto com você.